Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Boa noite, amigos. Estamos agora iniciando mais um estudo, mais uma oportunidade de reflexão, de compreensão das coisas que acontecem em nossa vida, no nosso dia a dia, sobre a ótica da doutrina espírita, sobre a ótica dessa doutrina maravilhosa que muito nos auxilia e muito nos esclarece no nosso dia a dia. Hoje iremos conversar, iremos refletir sobre um tema bastante corriqueiro em nossas vidas, né? Simpatias e antipatias terrenas. Por que a gente gosta de algumas pessoas e não gosta de outras de graça, sem nenhum menos conhecê-las ou ter algum contato básico com elas, né? E é sobre isso que iremos conversar hoje, né? E antes, vamos elevar o nosso pensamento alto, vamos nos conectar aos bons espíritos, à boa espiritualidade, para que o contato com esses amigos nos proporcione um maior esclarecimento acerca do ponto de hoje, né? Vamos então fechar os olhos e dizer assim: Mestre amado Jesus, amigos espirituais, mentores queridos, estamos agora iniciando mais um estudo, mais um momento de reflexão acerca do Teu Evangelho e dos Teus ensinos, Mestre. Que todos nós possamos aproveitar esses momentos, esses minutos, que por mais que pareçam poucos, mas serão de grande importância na nossa caminhada espiritual, se soubermos aproveitá-los. Muito obrigado por tudo, que a Tua paz esteja conosco e possamos desfrutá-la durante esse estudo e por todo o nosso caminhar. Que assim seja. Bons amigos, como a gente falou antes, né? Tem pessoas que a gente conhece, a gente mal vê, e como diziam os nossos parentes mais idosos, né? O santo bate ou o santo não bate, né? Por que isso acontece? Por que temos pessoas que são nossos parentes consanguíneos e a gente não tem muita afinidade ou não gosta mesmo? E tem pessoas que a gente mal conhece e a gente já sente que aquela pessoa é especial para a gente, né? Por que acontece isso? E é sobre isso que nós iremos conversar hoje, né? É sobre essas questões que o estudo de hoje vai nos esclarecer. É o ponto que parte das questões 386 a 391 do Livro dos Espíritos, e que trata sobre isso, antipatias e simpatias terrenas. E para nós iniciarmos, vamos começar com a questão 386, que diz assim: Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Numa encarnação, dois espíritos se conheceram e tiveram um carinho um pelo outro. Podem, numa outra vida, numa outra encarnação, eles se conhecerem e se reconhecerem? Aí responde os espíritos: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e frequentemente diversa não é a causa íntima de ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro dos seres se aproxima devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Bom, a gente sabe ao longo dos estudos que a gente sempre encarna dentro de um mesmo círculo, né? Basicamente dentre espíritos que a gente já vem há longas encarnações, encarnando sempre próximos ou juntos, né? E aí, quando a gente é possível que essa estima, esse carinho
por ser sincero, por ser verdadeiro, perdure por toda a eternidade, né? Por isso que tem pessoas que a gente mal conhece, mal acabou de conhecer, e a gente sente um carinho imenso, sente uma afinidade absurda pelaquela pessoa. Poxa, conheci fulano agora, mas sinto que a gente tem muita muitos gostos em comum e podemos ser muitos amigos, né? E o inverso também acontece, né? A gente mal conhece uma pessoa e já sente uma diferença, sente uma resistência em manter o contato com o outro. Isso acontece pela atração de que existe entre as pessoas que se inconscientemente acabam se buscando. É o que fala aqui os espíritos na explicação. A gente não pode se conhecer, se reconhecer por outra encarnação, mas o sentimento de carinho, o sentimento de afeto, o sentimento positivo, ele acaba nos impelindo a buscar essas pessoas que nos fazem bem. E aí, por isso que a gente, às vezes, por acaso, num curso, numa atividade, num evento onde ambos gostam, acabam se conhecendo para continuar esse vínculo que já foi criado e já vem de outras encarnações. E aí Kardec continua e pergunta numa subquestão, né? Não seria mais agradável se os espíritos se reconhecessem? Né? A responder os espíritos, nem sempre. A recordação de passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Alguns podem perguntar assim, não seria mais fácil se esse reconhecimento ele já acontecesse naturalmente? E os espíritos falam que não, que ao contrário do que a gente acha, esse reconhecimento traria mais inconvenientes do que coisas positivas, traria mais dificuldades do que facilidades para a encarnação atual. Imaginemos que dois espíritos que numa vida passada foram companheiros afetivos, esposo e esposa, foram amantes, né? E nessa encarnação decidem para que ambos possam crescer, trilhar caminhos diferentes, né? Aí ambos planejam ter um relacionamento amoroso, romântico com outras criaturas, para que ambos possam crescer espiritualmente também. Se eles se reconhecessem como companheiros românticos de outras vidas, se eles se encontram, eles já estão envolvidos, já estão casados, já estão em relacionamentos com outras pessoas, e no meio dessa caminhada eles se reconhecem como companheiros amorosos de outra encarnação. Eles teriam muito mais afetividade e esse reconhecimento traria mais inconvenientes para a vida atual, né? Por isso que é importante esse esquecimento do passado, né? Porque se eles se reconhecem, poderia que algo do passado viesse à tona e traria mais problemas para a vida atual deles. Então, por isso que é importante que a gente tenha esse apagamento, por assim dizer, do que passou, mas o sentimento, o carinho fica no nosso inconsciente. E aí é mais uma forma de nós trabalharmos, de nós aprendermos a trabalhar o amor da forma universal, né? O amor pelo próximo sem nenhum interesse romântico ou sexual, né? Mas uma forma de a gente aprender, de nós crescermos também. Aí nós temos a questão 387, né? Que ela começa a tratar sobre antipatia, né? Que ela diz assim, o 387 fala sobre a simpatia ainda, que diz assim: a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento
A simpatia que nós temos, que nós sentimos por outras pessoas, sempre vem de um conhecimento anterior a essa encarnação? Aí responde os espíritos: não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Nem toda a simpatia que nós sentimos por outras pessoas provém de encontros em encarnações passadas. Às vezes a simpatia se resume por termos gostos parecidos, né? Se eu gosto de música, se eu gosto de um certo estilo musical, de um certo grupo musical, é claro que as pessoas que têm esse mesmo gosto que eu, vamos ter afinidades, vamos nos sentir bem perto um do outro, né? Eu gosto de rock, vou me sentir bem por pessoas que gostam de rock. Vou me sentir bem em estar em um ambiente onde toque esse tipo de música. Se eu gosto de poesia, vou me sentir bem onde? Onde se escreve, se lê ou se declama poesias. E vou sentir uma afinidade, uma simpatia por pessoas que também tenham esse mesmo gosto. Se eu gosto de... Assim, os nossos gostos eles vão se complementando com pessoas que têm as mesmas tendências que nós, seja para o lado positivo, seja para o lado mais negativo, mas nem sempre a simpatia que a gente sente por alguém é de um conhecimento de uma encarnação anterior. Às vezes são os gostos parecidos mesmos. Agora a gente vai para a questão 388, que diz assim: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Conhecemos alguém na fila do ônibus, na fila do banco, no ponto de ônibus, num, num evento cultural, assim do nada, né? Será que isso foi mesmo ao acaso ou teria alguma questão de uma simpatia anterior? Aí nos respondem os espíritos: entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Entre os espíritos, dizem os espíritos superiores, existem ligações que nós ainda não conseguimos compreender e que não conhecemos ainda. A gente lembra que esse livro ele teve a sua primeira edição no século XIX, né? 1857. Nessa época, a gente não tinha o conhecimento científico que temos hoje. Por exemplo, a gente não tinha muito conhecimento naquele tempo sobre o magnetismo, né? Hoje em dia nós já temos. Aí por isso que eles falam: entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Hoje nós já temos mais conhecimento sobre o magnetismo, mas aí também não é só isso que nos atrai a aquela ou essa pessoa. Tem uma questão também inata do nosso ser mesmo, né? O que a gente disse na questão anterior. Os nossos gostos pessoais influenciam muito. Se eu gosto de uma certa coisa, eu vou me afinizar, eu vou procurar estar perto daqueles que gostam também. Isso aí até serve de alerta para as nossas vibrações, para os nossos pensamentos, né? Eu sempre vou me afinizar, sempre vou estar mais feliz, mais completo no meu modo de pensar com aqueles que têm os mesmos gostos que eu, com aqueles que pensam da mesma forma que eu. Seja um pensamento equivocado, seja um pensamento equilibrado.
seja um gosto equivocado ou seja um gosto equilibrado. Essa ligação, essa sintonia, essa afinidade que liga as pessoas, né? Se eu gosto de samba, eu vou procurar rádios que toquem samba. Se eu gosto de jazz, vou procurar rádios que tocam jazz. Se eu gosto de uma certa situação, vou procurar espíritos que também gostem disso. E os espíritos desencarnados também fazem assim, né? Alguns ficam buscando pessoas que possam proporcionar a eles essas sensações que eles não podem mais ter por não estarem no corpo físico. Mas esse é um assunto para um outro estudo, um outro encontro. Nesse nosso aqui, temos que nos ater à questão dos encontros entre os encarnados. E os espíritos aqui falam que existem ligações que nós ainda não temos conhecimento, né? E a gente sempre lembra, estamos no começo da nossa caminhada espiritual. Estamos ainda nos primeiros degraus, nos primeiros estágios da nossa evolução espiritual. Mas um ponto bem interessante, que é o mais importante nesse caso, são os nossos gostos pessoais, as nossas tendências, né, inatas que nós ainda temos. Aí que a gente falou agora há pouco. Sejam gostos, né, equivocados ou equilibrados. Isso vai tender, isso vai nos impulsionar, vai nos impelir a gostar mais deste ou daquele ambiente, desta ou daquela criatura. Agora a gente vai para a questão 389, que começa a falar, agora sim, sobre as antipatias. Né? E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? E aquela repulsa, e aquela coisa que a gente sente, não gostei de fulano, meu santo não bateu com o dele. Às vezes do nada, de graça, a gente nem trocou mais do que 2, 3 palavras, mas já sente que não rolou, né? Como dizem no popular, não deu match, né? Aí respondem os espíritos. São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Aquelas pessoas, não são todos os casos. Em alguns casos, é isso. Pessoas que a gente tem questões do nosso passado que a gente está, às vezes, tendo que conviver com elas, seja em casa, seja no nosso trabalho, nos nossos ambientes onde nós frequentamos, e que a gente tem essa diferença, essa dificuldade, são pessoas com as quais a gente teve algum desencontro, alguma desinteligência numa encarnação passada, e agora, pela questão magnética mesmo, a gente não consegue se sentir bem, não consegue sentir coisas positivas sobre essa pessoa, né? Que isso remonta a questões que não foram bem trabalhadas lá no passado. É por isso que tem aquela passagem, passagem evangélica, onde Cristo fala: se tendes alguma coisa com teu irmão, antes de eu oferecer o sacrifício a Deus, vai e se desculpe com teu irmão, que aí o teu sacrifício será bem aceito. Quando a gente não se resolve, não se entende com o nosso próximo, por mais simples que seja a nossa questão, a gente acaba levando isso, acaba carregando isso para o pós-túmulo e para as vidas subsequentes. Às vezes podem ser coisas simples, coisas bobas, mas se não trabalharmos, podem vir a ser coisas bem complicadas e que vão dificultar um pouco a nossa caminhada, né? Agora vamos para a questão 390.
A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má. A gente não gostou de uma pessoa de forma gratuita. Isso quer dizer que é sinal de alguma natureza ruim? Responde os espíritos. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. A proporção, porém, que se for elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Aqui cabe a gente lembrar do seguinte: somos espíritos perfeitos? Não. Como a gente já disse, estamos no começo da nossa caminhada espiritual. Se a gente fosse tentar usar como parâmetro o nosso sistema educacional atual, a gente poderia dizer que espiritualmente estamos começando ou no meio do Fundamental 1, né? O que a gente até uns anos atrás conhecia como estudo primário, né? A gente já passou pela alfabetização, né? pela pré-escola, e agora estamos começando o primário ou Fundamental 1. E aí, ainda tem muita coisa até a gente chegar ao curso superior, à faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Ainda falta muita coisa. Estamos no começo ainda. E aí, às vezes, por estarmos ainda iniciando, a gente não tem maturidade para compreender as coisas. E aí, qualquer coisinha, qualquer ponto de vista diferente que o outro tenha, acaba sendo motivo para a gente discordar, ficar triste, ficar magoado, criar um certo rancor pela aquele companheiro. Eu gosto de café, o outro gosta de leite. Eu gosto de café com adoçante, o outro gosta de café com açúcar. Os dois gostam de café, mas um gosta com adoçante e o outro com açúcar. Só isso, por estarmos ainda iniciando na nossa caminhada, já é motivo para haver uma divergência. E aí, com o passar do tempo, com o nosso crescimento, a gente vai perceber que, peraí, adoçante e açúcar adoçam o café. O principal é que nós dois gostamos de café. Pouco importa como um outro vai adoçar. O que importa é que o café esteja com doce ao nosso paladar. E quando a gente vai crescendo, vai amadurecendo espiritualmente, a gente começa a compreender isso. Por isso que eles falam que nem sempre essa antipatia tem origem numa natureza má, tem origem numa natureza má de algum dos espíritos. Às vezes é só mesmo, é apenas ignorante. Como Cristo disse a Pedro, né? Pedro, você ainda vai compreender que o homem no mundo é mais ignorante do que mal. Às vezes é só falta de um conhecimento mais aprofundado de algumas coisas. E no nosso caso, da vivência espiritual. E aí a gente vai para a questão que finaliza esse trecho, que é a questão 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem o melhor, ou na que o tem melhor. A antipatia entre dois seres, ela surge primeiro em quem? No espírito menos evoluído ou no espírito mais evoluído? Né? Essa é a pergunta que Kardec faz. A resposta dos espíritos.
numa e noutra indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá e porque díspares dos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente de sua superioridade, não alimenta ódio, nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e lastimá-lo. Nasce essa antipatia, basicamente ao mesmo tempo, não importando quem é o mais evoluído, quem é o menos evoluído, né? Mas diferente é a reação que vai acontecer com ambos. O menos evoluído, ele sente que, querendo ou não, vai ser julgado porque o outro sabe que o que, o que aquele menos evoluído anda pensando, anda fazendo, anda praticando, não é o correto. Então, vai acabar sendo julgado mesmo, não criticado, mas julgado. E aí, por isso, passa a ter pensamentos negativos sobre o outro. Quando a gente faz alguma besteira e a gente quer omitir ou quer fingir que não fez aquilo, né? A gente não fica preocupado de pessoas que nós consideramos melhores, consideramos superiores, têm o conhecimento do que a gente fez. A gente não começa a evitar aquela pessoa para não ter contato, né? A diferença é que, nesse caso, esse que ainda não tem esse conhecimento, ainda não tem essa distinção entre o que é certo e o que é errado, começa a desejar o mal pelaquele que já sabe como deve caminhar. Já quando eu já tenho um pouco de evolução, quando o espírito é superior e vê o outro caminhando errado, ele não passa a ter ódio, não passa a ter raiva, não pensa mal do outro, mas não é tão simpático assim. E dependendo do seu nível espiritual, tem conhecimento que não tenho condições de auxiliá-la agora. Então, melhor que eu evite, que eu não tenha tanto contato, porque eu posso me prejudicar e acabar prejudicando o companheiro também, né? Aí busco auxílio daqueles que possam realmente ajudar. Mas essa antipatia, essa divergência de pensamentos ocorre com ambos, né? Mas um passa a odiar e outro passa a ter pena mesmo e até evitar, se já tiver consciência que não tem como ajudar, né? Se eu não posso ajudar, então é melhor que nesse momento eu evite, eu me afaste e busque alguém que possa ajudar. E senão, ao invés de ser um tropeçando e caindo, vão ser dois, né? E aí, meus amigos, para a gente finalizar, a gente traz essa reflexão de que as, as relações que nós mantivemos em encarnações anteriores, elas vão direcionar o nosso caminhar nas encarnações futuras. Elas vão direcionar a nossa convivência, a nossa... não é convivência, é o modo como nós iremos perceber os outros, o modo como iremos nos relacionar com os outros, né? Seja do modo positivo, seja do modo negativo. As antipatias são por espíritos que nós temos alguma diferença e aí
temos que ter mais atenção, temos que olhar com mais carinho e olhar para o nosso íntimo. Por que que eu sinto uma antipatia pelaquela pessoa, né? Como que eu posso tentar reverter essa antipatia para uma simpatia, né? Até porque estamos aqui para evoluir, para progredir. Se eu percebo que eu já tenho uma certa diferença com alguém, que eu comece a me perguntar, eu comece a refletir como que eu posso transformar aquela antipatia numa simpatia. Se eu puder, que comece a trabalhar. Se eu não puder, é melhor deixar quieto e começar a tentar pelo menos não ter pensamentos negativos para aquele companheiro. Já é um passo para que no futuro essa antipatia possa tornar-se uma simpatia. E do outro lado, se eu já sinto uma simpatia por A, por B ou por C, qual a origem dessa minha simpatia? É uma simpatia por uma questão boa? É uma simpatia por uma ligação, como a gente falou antes, equilibrada? Né? Se sim, então vamos fortalecer esse laço, né? Vamos continuar essa caminhada para crescermos juntos. Mas se essa antipatia vem por um gosto, vem por uma afinidade, por algo não tão equilibrado, que a gente comece a trabalhar para deixar essa nossa tendência, deixar esse nosso gosto de lado, começar a cortar esse vício, começar a evitar essa mania negativa para o nosso crescimento espiritual, porque estamos aqui para sermos melhores espiritualmente, tá bom? Fica aqui a nossa mensagem, fica aqui a nossa reflexão, a nossa explicação sobre esse tema e que esperamos que que os companheiros possam aproveitar esses momentos para aplicar em suas vidas, né? E sempre lembrando, devemos estudar em casa, devemos estar sempre lendo, tendo contato com literatura salutares, benéficas e, ao termos dúvidas, procurar uma casa espírita que possa nos orientar melhor. Tá bom? Então, para encerrar, vamos agora fechar os olhos e dizer assim: muito obrigado, mestre, muito obrigado, amigos, pela companhia, pelo esclarecimento, pelas lições. Que possamos sempre estar buscando o nosso crescimento espiritual, buscando estar contigo, mestre, estudando o teu evangelho e caminhando em direção ao Pai. Muito obrigado por tudo. Que possamos sempre lembrar que a felicidade é fazer o bem, é viver de acordo com as leis de Deus. Muito obrigado por tudo. Que possamos ser sempre felizes e buscarmos sempre a felicidade verdadeira. Que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!